Estamos de volta com Podteles, o podcast do direito, e hoje entrevistando o próprio fundador aqui do escritório. Seja muito bem-vindo, Diógenes Teles Fonseca. E aí, vamos lá. Hoje o Dr. Diógenes veio aqui contar pra gente, né, um pouco da experiência dele no direito, como é que iniciou essa história, esse histórico, né? Sim. A sua história no direito. Conta pra gente, como é que foi essa conexão? A minha história com direito, ela começa muito novo. Eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos. Comecei a... Oh, desculpe. Momento pausa, é que eu vi uma coisa aqui. Então, minha história começa muito cedo, quando eu tenho 13 anos. E eu sempre fui uma criança muito... vamos dizer assim, madura para a idade e tal, e comecei a vislumbrar profissões para que eu pudesse exercer, que eu tinha mais proximidade, e eu tinha um problema com matemática, então... Eu sei que é isso. A primeira... A escolha lógica foi fugir da matemática, que eu não gostava, tinha bastante dificuldade, assim, enfim. E comecei a pensar e ver e pesquisar, e gostei muito do curso de Direito, e principalmente as possibilidades que existiam a partir dessa profissão. Quando você iniciou o curso de Direito, Diógenes, o que mais te chamou a atenção no curso? Teve alguma área em especial que te chamou a atenção? Olha, quando eu iniciei, eu tinha... Então, tu imagina, dos 13 aos 18, passou bastante tempo e eu tinha bastante expectativa, né? A área... Eu tinha o objetivo de ser juiz. A magistratura. Era um sonho teu? Era. E até antes, como eu estava falando para ti anteriormente, antes eu procurei o curso de Direito e a ideia era ser juiz, já anteriormente. Então, considerando ali o curso em si, o bacharel de Direito te dá muita possibilidade de N profissões. E o que me chamou a atenção foi o curso de juiz, né? No caso aí a magistratura, você fazer o concurso público, e ser tabelião, o chamado dono de cartório, né? Que a galera gosta de falar. O tabelião me chamou muita atenção na primeira fase do curso, porque eu fui fazer um estágio, e esse estágio eu era o estagiário externo. Hoje eu acredito que não existe mais essa figura. Porque na época os processos eram físicos. Eu iniciei em 2009 na faculdade. E tinha um estagiário que ia até o fórum, pegava os processos que às vezes não era possível pegar ou tirar cópia. Foi a primeira fase que eu consegui esse estágio, inclusive foi a Neide que me indicou, eu me lembro até hoje. E era um escritório que era de busca e apreensão de questões de revisionais de carros, juros abusivos. Enfim, foi um aprendizado muito bom. E aí eu tive um contato muito próximo com esses cartórios extrajudiciais de protestos e tudo mais. E aí eu descobri que o tabelião naquela época ganhava muito bem. Então... foi um caminho, então. Foi um caminho. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você não tem muita experiência, você vislumbra as coisas boas, né? Você não vê o que você tem que fazer de ruim. Fica atento ali, nesse caminho. Então, você olha, mira alto, né? Olha o salário, olha a condição, acha que pode ser uma boa. Então, no começo, assim, eu tinha muita vontade de fazer o curso. Tanto é que eu fiz, mas o começo foi muito pesado para mim, porque eu com 18 para 19 anos, eu não tinha condição financeira, minha faculdade era particular, eu não tinha condição financeira, eu fazia estágio, com estágio eu pagava a minha faculdade,
O restante do valor da mensalidade, minha mãe me ajudava, ajudava a pagar, ainda tinha essa possibilidade. Eu sempre morei no norte da ilha, então é muito longe, né? Aqui do centro. Então, para mim chegar aqui meio-dia, eu tinha que sair, sei lá, 10 horas da manhã. Então, muitas vezes não almoçava. E aí, como eu era esse estagiário que tinha que ir no fórum, nesse escritório em específico, eu tinha que ir na Grande Florianópolis, então Palhoça, Picuaçu, São José, ia de ônibus. Resumindo, chegava à noite na faculdade, em casa tinha dias assim que eu pegava uns 15 ônibus por dia. Assim foi o primeiro estágio, os 6 primeiros meses. Aprendi muito, foi muito bom, mas foi sofrido, emagreci, fiquei um fiapinho, porque não se alimentava direito, assim, evitava o almoço, comia uma coisa mais rápida para poder ir sempre correndo, sempre então o começo assim foi puxado, bem puxado, mas foi necessário, assim, aqueles testes que nos mostram do que a gente é feito, né? E se a gente tem vontade de seguir naquele caminho, realmente. Sim. Então, o começo foi esse. Você se formou na Unicesusk, né? Como é que era o curso naquela época e que lembranças que você tem dos professores, dos colegas, né? Sim. Sabemos que depois você manteve os estudos e foi para várias especializações, né? Já a gente fala sobre isso também. Então, o curso do Sesusk na época, das particulares, eu ouso dizer que era melhor, se não estava entre as 2 ou 3 melhores do curso de Direito, né? Equiparado ao UFSC, que é um parâmetro muito bom aqui na região, né? O UFSC em Direito é muito bom. E os professores, grande parte dos professores da época eram da UFSC, né? E o curso em si foi um bom curso. Com os problemas, eu acho que questões particulares, uma ou outra, né? Mas como é que funcionava assim? Eu era bolsista, né? Eu tinha metade do curso eu fui bolsista do artigo 170 e no final eu fiz aquele FIES, aquele financiamento. Então, eu não podia rodar uma matéria, senão o bicho ia pegar, eu não conseguia a bolsa. Então, o curso para mim foi um pouquinho diferente dos demais outros colegas, né? Porque quando você vai para uma universidade dessa, você vai encontrar pessoas que nem eu, que tinham dificuldades, e pessoas que não tinham uma vida mais estabilizada, os pais tinham condição de arcar, as pessoas não precisavam eventualmente trabalhar para estudar. Então, cada um era um curso que tinha várias castas, vamos dizer assim, várias pessoas. Até a 4ª fase eu fiz no período da noite, da 4ª, média, por aí, até o final eu fiz no período da manhã. Então eu estudava de manhã, saía umas 6h30 de casa e sempre fiz estágio, da 1ª à 10ª, então trabalhava à tarde, né? E eu fiz estágio. O que me ajudou muito no curso foi fazer o estágio. Como eu fiz estágio da 1ª à 10ª, eu estagiei em vários lugares. Eu estagiei, como eu te falei, no escritório, né? Depois ali eu fui para um escritório trabalhista. Depois ali fiz estágio numa delegacia. Depois na AGU e depois no Banco do Brasil. Então, assim, fiz vários estágios porque o entendimento meu ali era que era uma oportunidade única, vamos dizer assim, que era aquilo que eu queria, era um tiro certo. E o estágio servia para me trazer o aprendizado que eu não conseguiria ter na parte da faculdade. Então, muitas vezes, por eu ter feito esse estágio, por exemplo, como eu fiz o estágio na 1ª fase, eu aprendi coisas que estavam na 3ª, 4ª, 5ª fase. E quando chegava esse aprendizado, eu vislumbrava que eu já tinha feito. Então, o aprendizado, para mim, era um pouco mais... Nesse ponto, obviamente, né? Não que eu não encontrasse dificuldade, que eu tinha bastante, mas nesse ponto era muito bom.
E aí, com o dinheiro do estágio, eu pagava a faculdade, ajudava em casa, que era uma merreca também, naturalmente. Mas isso foi algo programado porque eu sabia que ia sofrer nesse período para depois, sim, formado, com condições, aí sim, pensar em remuneração de fato, né? Foram períodos assim bem difíceis, muito sacrifício. Eu conheci minha atual esposa nessa época, eu tinha 19 anos, então eu tinha que medir muitas vezes as condições, o momento de saída, momento de dar uma volta, de gastar, foi tudo muito limitado, essa é a verdade, foi muito limitado, mas a gente venceu o monstro, né? Essa Um você momento tem de muito desafio, né? muito Inclusive, desafio. você não parou de estudar. O porquê da escolha, doutor Diógenes, dos seus cursos de especializações, né? Sim. Como é que foi escolher justamente essas áreas, em especial a área pública, né? Sim. Então, aí no meio do curso, a matéria que eu mais, vamos dizer assim, tive proximidade, né? Foi direito administrativo, que eu gostei muito. E tanto é que na parte nós temos ali durante a faculdade o escritório modelo, que é uma parte prática de fato que nós aprendemos ali. E foi a matéria que eu tive mais. Que eu gostei, que eu tive mais aptidão. Foi essa matéria, a matéria também de direito urbanístico me interessou muito, porque eu vi ali um nicho de mercado, né? E a gente, num primeiro momento, vai se aproximando daquilo que não é mais fácil, daquilo que a gente gosta, né? Então eu fiz meu trabalho de conclusão de curso que envolvia essas dinâmicas, né? Direito administrativo, constitucional, urbanístico. E entendi que conseguindo finalizar a OAB, né? Passar na prova da OAB, eu tinha que estar nichado em algum local, né? E aquilo ali foi um ponto de partida, né? Atuar com direito público, administrativo, foi o ponto que foi... Fez a diferença. Claro. Você comentou também sobre a importância dos estágios, né, aí para os universitários, né? Tem algum momento, né, algum estágio, né, em especial que você queira compartilhar com a gente? Alguma experiência que te marcou naquele momento de estagiário? Vários. Olha, eu vou lhe ser bem sincero. Eu fiz muito estágio e o estágio só faz sentido se tem esse momento. E todos os estágios que eu tive, eu tive um aprendizado muito grande. Né? Porque eu era curioso, eu questionava. Eu fiz estágio na maior delegacia do estado, que é a primeira DP. E eu era o estagiário dos 5 delegados ali. Então, ali eu comecei a entender de processo penal da época, enfim, agora já, né, teve mudanças, não quer dizer que mas para mim foi muito importante naquele momento, né, e entender a sistemática como estudante foi muito bom. Fiz estágio na AGU, na Advocacia Geral da União, na Procuradoria do IFSC, que era uma procuradoria que ela era voltada especificamente para licitações, contratos, e de todo o IFSC. Então, lidar com o processo administrativo, fazer parecer, isso foi muito importante para mim, aprendi muito. E todos os estágios, em média, eu fiquei 8 meses, 1 ano, porque era o aprendizado, aprendia, não tinha possibilidade de crescimento, eu buscava outra coisa que era melhor. Mas o melhor estágio que eu fiz foi no Banco do Brasil, no jurídico do Banco do Brasil. O Banco do Brasil aqui do nosso estado, que é a maior agência ali da Praça 15. E eu comecei estagiando num contencioso com sênior da área civil, que era só atuação em tribunais de segunda instância em diante.
Então eu aprendi a lidar na parte prática, de fato, com tribunais superiores, manejar recursos, que isso é muito difícil. Hoje temos advogados, pessoas, profissionais formados, que não é o dia a dia normal, que não sabem fazer, é normal isso. E eu, graças a Deus, tive a parte prática e o aprendizado lá no período da graduação. E aprendi muito, e ali começou a despertar a veia da advocacia. Até então, até o último estágio, que eu fiz da 7ª à 10ª fase, o meu objetivo era ser juiz. E aí, como eu tinha muita facilidade, eu me lembro da doutora Tatiana falando para mim, Diógenes, você não tem perfil de juiz, você tem perfil de advogado, você tem bastante lábia, gosta de conversar. Sonho. Foi ali analisar um pouquinho mais. Exatamente. E o que era engraçado, que lá no Banco do Brasil, quando o banco ia... A primeira instância toda era terceirizada, era um escritório terceirizado que atuava. Quando chegava lá, era já na segunda instância. Então era o primeiro momento que o banco, de fato, teria acesso a um processo e tudo mais. Mas na época, como hoje o processo é todo físico, né? Na época o processo ainda era... hoje o processo é todo digital. Na época o processo era físico, com vários volumes, eram processos enormes. E na época a gente encontrava uma dificuldade ou outra de buscar o acesso ao processo, porque normalmente estava no gabinete. Quando se está no gabinete, eles não dão processo. E como era um processo volumoso, muitas vezes ele vinha desorganizado. E isso dificultava a análise do assessor, do juiz, na hora do julgamento. Então eles tinham bastante resistência. Então muitas vezes colegas meus, 1, 2, 3, não conseguia, e eu ia lá e conseguia. Porque eu conversava, ponderava. E isso foi em virtude do meu primeiro estágio, que era o que eu te falei lá, que era o estágio difícil. Estágio está aí, comprovado. Eu aprendi a ter acesso, a ter a oratória, o poder de convencimento e tudo mais, lá naquele primeiro estágio, que eram processos bem complicados. Então, isso para mim era muito tranquilo. E aí, ali, começaram a me dar um toque. Você tem perfil tal. Ainda assim, eu continuei com o objetivo, né? Mas eu comecei porque a gente tem uma visão muito feia. Eu tive uma visão muito feia do advogado durante o curso. A gente acha que o advogado... Outra visão, né? Não, a gente foca na questão dos concursos, que não quer dizer que não seja uma coisa boa. Eu acho que é uma questão de perfil de cada um e do objetivo de cada um. Mas a gente acha que o valor, a gente olha lá, um delegado ganha, sei lá, 20, 30 mil, nem sei quanto que está agora, mas a gente acha que isso aí é um valor como se fosse ganhar na Mega Sena. E é um bom valor e tudo mais, mas a longo prazo, como qualquer outra profissão, você começa a ficar insatisfeito com isso, né? A depender do perfil também de cada um. Né? Interessante esse ponto que você tocou, Diógenes, porque o direito mudou muito, né? Sim. Como é que foi acompanhar essa transformação da advocacia? O direito é muito louco, eu vou ser bem sincero, porque quando eu iniciei o curso, era uma realidade. Quando eu passou três fases, passou outra realidade. Quando finalizei, já era outra realidade. Porque ele é mutável, né? Eu comecei o curso, aprendi o Código Civil de 73, lá. Quando eu concluí, no outro ano, tinha aprovado o novo Código Civil de 2015. No outro ano entrou em vigor. Então, a gente aprende a ter essa capacidade de adaptação no curso do processo. Isso é muito legal. Não é qualquer um que tem isso. Mas a gente é obrigado a ter, porque tem inúmeras leis que saem hoje aí, né? E que têm que ser estudadas, interpretadas, né? Então, assim, do ponto de vista, o direito não tem calmaria.
O profissional ele tem que sempre estar se reciclando, tem que estar sempre se adequando e se ajustando para aplicar a lei na sua profissão da melhor forma, né? Então, mas é isso, não tem calmaria, não. Você chegou inclusive, estudar fora do país e hoje está completando o mestrado, né? Sim. Conta pra gente um pouco da escolha desses cursos também. Sim. E das linhas de estudos. Então, quando eu concluí a faculdade, eu fiz a OAB, né? Passei e comecei vencida essa etapa da OAB, eu comecei a analisar o mercado naquele momento. A gente era 2015, eu me formei em final de 2014. Em 2015, o Brasil tinha um período de recessão econômica relativamente forte. Havia uma série de dificuldades do ponto de vista político que influenciaram na economia naturalmente. E então eu comecei a me colocar no mercado, tentando advogar com alguns escritórios e tal, e não foi possível, não consegui. E aí eu pensei em entrar na escola da magistratura, né, que para tentar seguir essa carreira. E não fiz um estudo e tal e não achei que valia a pena do ponto de vista financeiro e eu acho que era mais o resultado útil e o financeiro não desmerecendo, eu acho que é uma boa, mas naquele momento eu não estava dispondo, né? E aí eu vi um curso lá no Sesusc, hoje Unisesusc, que era muito bom, muito bem conceituado, direito público, e que poderia me dar o recall que eu gostaria. Eu comecei peguei uma ação, já paguei o curso inteiro, comecei a pós, e lá tive várias pessoas que me ajudaram, de fato, porque esse tipo de pós-graduação, que era, no caso ali, não adianta você fazer a pós, no caso, que é valita, vamos dizer assim, que pela internet e tudo mais. Tu não vai ter o recall do que é uma pós-graduação com network e você ter profissionais que estão 20 anos na tua frente, que vão trazer casos, que vão te dar um retorno que às vezes você vai utilizar para aquele caso que você está ali pensando. Você vai lidar com profissionais muito à frente que vão te colocar, vão te ajudar. Esse é o ponto. E para mim foi muito bom. No início de carreira, primeiro ano, comecei, inclusive, a olhar a advocacia com outros olhos. Então, comecei a ver que o advogado não era o pobre coitado que vendiam para mim na graduação. E comecei a ver que dava para sobreviver muito bem, inclusive. E aquilo ali me deixou... Porque eu trabalhava a média de 3, 4 horas por dia e tinha um retorno muito bom. Então, comecei a advogar de forma autônoma, não consegui me colocar no mercado em virtude de uma recessão. E comecei a trabalhar os pontos, os meus casos e trazer isso para a minha especialização. Assim eu fiz na especialização de Direito Público. Comecei a ter um retorno aqui na região. Tem uma dificuldade muito grande, questão de regularização. Em geral, aqui, né? Há uma necessidade muito grande. E na época surgiu uma pós-graduação no próprio Sesusc, que foi a primeira turma de Direito Urbanístico e Ambiental. E eu achei interessante estar fazendo para ampliar e complementar aquilo que eu tinha feito anteriormente. E assim eu fiz. E aí, lá nos autos de 2020, já em 2019, eu já estava tentando um processo seletivo aqui na UFSC do mestrado. Naquela ocasião não deu. E surgiu essa oportunidade na área, lá na UBA, no mestrado em Direito.
administração pública e direito administrativo. A UBA, a Universidade de Buenos Aires é uma universidade muito bem conceituada a nível mundial. Eu já tinha ouvido falar de mestrados na época, me aprofundei, vi que eles fizeram um mestrado para estrangeiros, era um negócio bem legal, de ir lá 15 dias, depois você voltava para cá, bem interessante. E assim eu fiz, faltando em janeiro, final de janeiro de 2020 eu fui, eram 4 encontros, eu fui no primeiro, fiquei 17 dias lá, foi muito bom, foi cansativo, muito cansativo, quase 12 horas de aula, assim, quase todo dia. Foi muito legal, conheci gente do Brasil inteiro, fiz muito amigo, conheci um pouquinho Buenos Aires, minha esposa e minha família que foi junto é que conheceram Buenos Aires, eles turistaram e eu fiquei estudando, né? E após isso, a gente veio a pandemia, uma semana e pouco fechou tudo e tal, e aí os encontros posteriores foram tudo de forma online, em virtude da pandemia. Mas foi um curso muito bom, eu tive um aprendizado muito legal e estou em fase de conclusão aí, faltam somente a entrega do trabalho de conclusão e aí a gente vai defender e seja o que Deus quiser. E até chegar aqui no escritório, né? Onde você então empreende aqui no seu escritório, né? Um escritório próprio, que fica aqui no centro de Florianópolis. Como é que tem sido empreender na área do direito? Vale a pena? Olha, vale muito a pena. Claro que é desafiador, como qualquer outro negócio, você tem que ter uma série de recalls que a advocacia em si não vai te dar. Você vai ter que se especializar, no caso, quem quer ter escritório. Eu abri meu escritório na pandemia, porque o que aconteceu? Como eu te falei, eu já vinha advogando quase 4 anos de forma autônoma. Então, quando chegou nesse nível de atuação, eu entendi que para eu chegar num nível que eu gostaria de chegar, eu teria que me profissionalizar mais, teria que ter outras coisas para até melhorar meu preço, meu serviço e tudo mais. Então, numa decisão, já o ano de 2019 todo, planejando, verificando e tudo mais, eu abri o escritório e foi no meio da pandemia, foi em abril de 2020 que a gente fez um post e tal, anunciando. Naquele momento foi ali no Estreito, a gente pegou uma casa, alugamos uma casa e abrimos o escritório no Estreito. Foi muito bom. Foi um negócio assim que eu descobri especialidades e capacidades que eu não sabia que eu tinha. E eu verifiquei que eu acho que todos nós somos movidos a desafios. E o desafio de sobreviver na advocacia com muita vontade, com muita honestidade, sabe? O que é a gasolina que a gente precisa para esse carro, entendeu? Ao longo do tempo você vai ultrapassando os limites e os desafios vão ficando maiores. Vêm outras questões que a gente tem que saber administrar. Mas hoje aqui, a gente está aqui no centro, a gente foi para o Estreito, abrimos um escritório em Imbituba, que era a cidade naquele momento que eu estava residindo, e agora voltamos para Florianópolis, em definitiva, aqui no centro, com uma estrutura para atender nossos clientes, para dar um tom de reserva, para dar tranquilidade, porque as pessoas que sentam aqui é um conjunto, não quer dizer que todo advogado tenha que dar esse serviço, mas quanto maior segurança, maior tranquilidade, maior referência você dá, melhor você consegue exercer seu trabalho. E isso muitas vezes se reflete no preço.
Exatamente. Entendeu? Quais áreas hoje o escritório abrange e atende? Olha, o escritório ele se tornou um escritório full service, então quase todas as áreas do direito a gente está atendendo. Nós temos aí 4 associados, cada um com uma especialidade. Eu continuo atuando nessas áreas que nós conversamos de especialidade, em especial direito público em geral, eleitoral, eu gosto de fazer também. Urbanístico ambiental nessa veia de regularização de imóveis e tudo mais, que também está dentro da nossa capacidade. Mas o escritório aqui abrange várias áreas, penal, muitas vezes, trabalhista, temos causas, temos parceiros, e graças a Deus a gente pega as causas que a gente tem condição de resolver. Sim, Diógenes, a tua experiência também no poder público, né, e com grandes lideranças também é um diferencial aqui do escritório, né? Sim. Como é que tem sido acompanhar a pré-campanha, as campanhas, e estar aí na frente de coordenações e de muitos desafios públicos, né? E acompanhando e estimulando, inclusive, a eficiência no setor público? Então, eu tive a grata oportunidade de advogar em campanha já para prefeito, para vereadores, trazer a experiência pré-eleitoral tem sido crucial, trazer as nossas experiências daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente sabe da justiça, como é que a justiça tem, né, a justiça eleitoral em específico, se posiciona em várias situações da campanha, tem sido um diferencial. A minha atuação enquanto no meio público tem sido sempre num tom de orientar, apontar o melhor caminho dentro da legalidade, dentro daquilo que é possível fazer, né? E a gente sempre tem a porta aberta, independente de ser advogado ou não. Nosso papel maior é sempre instruir para que o erro não aconteça, ou se aconteça, ele possa vir a ser compensado e ajustado como deve ser, sabe? Certo. E como que estão hoje os serviços também, né, do escritório? Como é que hoje está sendo atender aí vários casos, né? Não só em nível regional, como estadual e nacional também. Sim, isso exige muita organização, né? Como qualquer outro negócio, você tem que ter equipe, né? Você tem que ter organização e não existe uma receita pronta. Você tem que sempre ajustar e estar num caminho. Mas graças a Deus a gente tem conseguido atender todos os clientes, dar o retorno quase instantâneo, por exemplo, em conversas no WhatsApp, e-mail, reuniões. A gente está sempre disponível, como tem que ser, né, dentro da nossa realidade, para dar o retorno para o cliente ou para o caso concreto, né, que é necessário naquele momento. Você falou algo interessante que é também essa interatividade, né, essa disposição com os clientes. Sim. Qual a principal dúvida que as pessoas perguntam para um advogado? Olha, principalmente aqui. Primeiro é o preço, né? Já começa aí. Assim, ó. Na verdade, uma conversa informal, aquilo que você pode conversar, em tese a gente não cobra, porque isso não há necessidade de cobrar, né? Vai chover mensagem. Não, mas é verdade, assim, a pessoa dizer oi, tudo bem, e eu dizer R$500, não vai ficar legal. Então, quando a pessoa de fato, eu tenho uma dúvida assim, 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 que vai exigir um posicionamento, que vai nos exigir uma pesquisa, uma trabalho, pesquisa, né? E tudo mais, naturalmente isso é cobrado como tem que ser. É uma consulta. É uma consulta de fato, né? Uma conversa informal, isso é isso, aí é muito né? Agora, assim, a gente procura atender tudo de forma muito isonômica, simples, dá uma linguagem para que fique claro para o cliente. Eu acho que a grande vantagem, né, é que a gente consegue dar uma transparência para o cliente, para que ele saiba aquilo que está sendo feito.
A gente vai atuar de tal forma para resolver teu problema, assim, 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 vai ter tal resultado. E quando ele tem dúvida e tal, porque as dúvidas são naturais, em que pese você explicar e tudo mais, a gente tá ali disponível para responder, porque muitas vezes a pessoa tem contato com o meu número pessoal mesmo. Tem um número do escritório, tem filtros, né, naturais, mas quando é necessário a gente responde de forma direta, né? Não precisa terceiros, não tem. E muitas vezes a gente tenta quebrar a própria formalidade, claro que é necessário, mas no intuito de melhor instruir o cliente, né? Para que ele não se sinta diminuído muitas vezes, ou tenha esclarecimento de fato sobre o que está sendo feito. Eu acho que a grande questão aqui, o cliente quer ter controle sobre o processo, quer ter o resultado, como Confiança, ele confiança, quer ter o resultado e quer pagar um valor. Não quer dizer que ele quer pagar o valor sempre mais barato, mas que seja justo por aquilo que está sendo feito, né? E claro, o conceito de valor também é muito subjetivo, né? Aquilo que tem valor para mim, para você vai ser outra coisa e assim em Agora diante. passando por uma área, né, que o doutor gosta muito de falar e pesquisa bastante, que é o direito eleitoral, né? As campanhas do Brasil têm aí o período de pré-campanha como um período cada vez maior, né? Sim. Por que é fundamental nessa etapa, nessa fase de planejamento que a gente está agora, que os pré-candidatos procurem um advogado eleitoral? Olha, de fato, contratar um advogado eleitoral é muito importante. Verificar quem que vai ser o prestador de contas. Tem alguns advogados que têm contabilidade especializada, que atuam em conjunto, muitas vezes, ou muitas vezes o cliente já vem com isso pronto. Eu acho que esses profissionais têm que estar extremamente alinhados. O ideal, se eles não atuarem em conjunto, é que seja tudo no mesmo lugar. Porque eu já tive situações da prestação de contas ter sido em locais diferentes e o contador ou o advogado não se comunicarem e prejudicar o cliente. Acaba acontecendo. Então, um primeiro momento, verificar quem são essas pessoas que vão eventualmente estar atuando para você, porque a justiça eleitoral, né, ela é bem rigorosa, né, em questão principalmente de prestação de contas no período de campanha, né? Agora, é muito interessante verificar com o profissional o que você efetivamente pode fazer, né, na condição de pré-candidato. Você não pode pedir voto, que é a única coisa, e o restante você pode trazer as suas intenções. E de mais a mais, tomar muito cuidado para não desrespeitar a legislação, para não tomar multa de campanha antecipada, né? Que é uma multa que tudo aquilo que você pede voto de forma implícita ou direta é uma multa de 5 a 25 mil, era na última eleição. Então, a galera que quer ser candidato e tal, pode ir, pode fazer, mas tem que fazer com prudência, com o pé no freio, para não se precipitar e tomar o cartão vermelho antes do jogo. Sim. E o que o direito público consegue prevenir de riscos e prejuízos para uma administração? Olha, muita coisa, né? Eu acho que, na verdade, o que é de prevenção é através do direito público, né? Então, a parte de análise orçamentária, destinação de verba, a parte a legislação toda contratual, a contratação, a prestação de contas, tudo isso tem a ver com a área de direito público, né? E principalmente os atos que têm lesão ao erário. Nossa, o direito público é muito amplo, né? Direito administrativo em si, porque o direito público é direito administrativo, constitucional, alguma coisa de direito civil também. Então, ele é uma área muito ampla que os profissionais que são formados têm
atuação, eles têm que ter uma visão muito dinâmica, com começo, meio e fim, e ainda plano A, B, C, do que eventualmente pode acontecer. O doutor falou aí sobre planejamento e gestão de cidades, e nesse tópico o direito urbanístico e ambiental é cada vez mais buscado, né? Sim. Como é que tem sido alertar as cidades? Olha, tem sido assim, na verdade a gente já tem, quando você fala de direito urbanístico, ambiental, um tem relação com o outro, e a gente tem sentido aí, principalmente cada vez mais, os efeitos naturais, chuva, sol, seca, eles têm sido muito fortes e cada vez vão ficar mais fortes, né? E isso tem a ver com a organização da cidade, os locais que tem a ver com saneamento básico, tem a ver com assistência de saúde e tem a ver com os locais que a gente quer que tenham um crescimento ordenado e os locais que não é para ter crescimento do ponto de vista como a gente verifica, sim uma preservação ambiental. Então, é um assunto que é um pouco delicado, porque envolve questões até ideológicas, as pessoas acabam levando para um lado que não é para levar e esquecem de cumprir a legislação. A gente tem aí, por exemplo, a legislação ambiental dos lixões, que já era para ter acabado no ano passado, né? E ainda está se prorrogando isso, as cidades não estão conseguindo se adequar, não estão conseguindo fazer a destinação adequada do resíduo. Então, assim, é um assunto que tem bastante resistência a nível Brasil. Tem algumas cidades que isso está bem consolidado, né? Mas a gente tem que abordar isso de uma forma não só do ponto de vista político, mas também de forma empreendedora, através, em se tratando aqui para uma matéria que eu trouxe, a questão do lixo, tem N possibilidades que a gente pode reutilizar. Economia verde. E exatamente, e transformar isso numa economia e geração de empregos e circulação de renda. Né? Então, mas isso só se dá através da instrução e da abertura, né, de cada ambiente, cada cidade que nós temos. O doutor falou aí sobre finanças, empreendedorismo e sobre prejuízo, e tem uma área específica que o escritório lida muito, que é sobre holding familiar, né? A gente vê grandes exemplos aí, país e mundo afora, sobre prejuízos que podem ser evitados pelas famílias, né? Sim, sim. O que se trata de fato? A holding é um sistema de proteção familiar, né? Através de empresas, que visa estabelecer a sucessão do patrimônio, de fato, e a economia de tributos, né? Hoje, trazendo aqui para a nossa realidade, a gente tem instrumentos de transmissão, inventário, a própria doação em vida, né? Temos aí testamentos, mas elas são muito caras. Cara, o profissional que faz é caro, um advogado, muitas vezes. Caro não para o advogado, caro para quem contrata. E muitas vezes tem aquele imóvel único e tem que se desfazer por um valor abaixo do que é de mercado para conseguir custear tudo. Então a hold é um sistema que é legal, é previsto na legislação e dá uma economia de quase 80% desses outros institutos que eu lhe passei. E considerando aí que a gente vai ter uma reforma no direito tributário no início do ano que vem, que já está aprovada, a holding ela ainda vai ser econômica, mas esse vai reduzir bastante, quase de 80% vai ficar 45%, 50% no máximo. Então a holding a gente tem indicado para alguns clientes que têm procurado, né, têm conversado conosco,
é algo que você resolve em vida, você transmite os bens para os herdeiros em vida, num valor ridículo, como eu te falei, comparado aos outros institutos, e dá uma segurança que não existe no mercado. Você tem um patrimônio que ele não pode sofrer penhora, que a condição de transmissão dele dá total segurança. Isso não existe, né? É um remédio jurídico bem interessante e a gente tem indicado, principalmente agora aí que faltam 4 meses quase para acabar o ano, a gente tem indicado bastante para os clientes fazer nesse momento. E falando nisso, né, num estado com metro quadrado tão valorizado e tantos desafios urbanos, né, uma das áreas mais necessárias para o nosso estado vocês também atuam, Sim. que é o direito imobiliário. Sim. O direito imobiliário, se tu olhar aqui na região, né, ele vem crescendo porque é uma área que cresce regionalmente de uma forma muito forte. Hoje, a questão imobiliária, de aluguéis, principalmente aluguel através de aplicativo, é algo que movimenta muito e tem fomentado uma economia. Então, diante dessa necessidade, a gente entendeu que é um serviço que a gente tem condição de prestar de uma forma principalmente consultiva, ajudando os clientes, analisando contratos, verificando questões que podem ser judicializadas e outras não. Né? E é uma área que, eu te confesso, lá atrás eu não olhava muito não, mas tem muita relação com o poder público, como o poder público lida com a cidade, porque o poder público muitas vezes determina os ambientes que podem literalmente ser alugados ou não, né? Ambientes que têm desenvolvimento para isso ou não. Enfim, a gente tem, graças a Deus, tem conseguido atender de forma não só a nossa cidade aqui, mas a região toda, o litoral como um todo, a gente tem conseguido atender de uma forma muito boa. E nós estamos aqui hoje na terceira edição do PodTeles, né? Isso. Estúdio móvel montado aqui no escritório. Renato e George, produtores, estão nos bastidores aí, bem atentos no áudio e na imagem. Como que tem sido e como que surgiu, né, essa ideia de trazer um podcast aqui para o escritório e de transformar esse espaço no podcast do direito? Então, já no terceiro. Então, olha, para mim tá sendo algo inovador. Eu tô aprendendo. Me sinto, às vezes, aquele estagiário lá da primeira fase, mas com muita vontade de fazer acontecer e de trazer conteúdo relevante, de trazer experiências legais e de receber pessoas que queiram conversar, queiram vir aqui e demonstrar a sua história, demonstrar a sua vida, demonstrar os seus aprendizados, porque eu acho que a grande questão da vida, a gente ter a capacidade de aprender com o outro e aprender com os aprendizados dos outros. E o podcast, para mim, isso está sendo um grande aprendizado. Essa é a verdade. Bora assistir e compartilhar, então. É isso aí. E quem quiser saber quem será o quarto entrevistado, o próximo entrevistado, fiquem ligados aqui no PodTeles. É isso aí. Obrigado, gente. Espero vocês lá no 4º episódio. Até mais.